Este é o Conselho de Classe Podcast. É muito comum ouvirmos a frase: para ser professor tem que ter vocação. Também é muito corriqueiro a afirmação que se for para ser professor tem que saber que vai ganhar pouco, mas a satisfação do trabalho é grande. Você já parou para pensar que teus professores são profissionais de educação? O que está por trás desse discurso vocacional? Eu sou a Larissa Tancredi. Eu sou o Marcos Gomes. Eu sou o Rafael Santana e hoje vamos refletir sobre o mito do professor ser um sacerdote da educação. Vem refletir com a gente em mais um Conselho de Classe Podcast. E aí, galera, vocês só dão aula ou vocês trabalham também? Então, eu ouvi isso minha vida inteira, porque eu saí da faculdade, né? Fiquei com uma bolsa de desenvolvimento tecnológico, do CNPq, e depois fui para o mestrado. E do mestrado eu fui ser professora. Então, são todos os pontos que você só estuda. Então, quando você está na faculdade, mas você só estuda? Você está no mestrado? Mas você só estuda? E quando você é professor, de novo, a mesma pergunta. Só por curiosidade, Eu só trabalho. quanto é que é a bolsa que você ganhava? Eu ganhava 1.200 no mestrado. E não podia trabalhar, né? Não. Na bolsa de desenvolvimento tecnológico era 1.035. E não tinha... Era tudo... como é que fala? Dedicação exclusiva. E do mestrado era 1.300 e também dedicação exclusiva. Tá vendo? Então, ou trabalha, ou estuda, ou dá aula, né? Parece que tem essa separação completa aí. São absurdos que a gente tem. Mas é porque tem essas coisas assim que o povo não leva como trabalho, né? Como se o mestrado não fosse um trabalho. É também. Você está fazendo trabalho de pesquisa, né? Você recebe. E é um trabalho precarizado. Não? Eu vi algumas discussões com alguns colegas, através das redes sociais, inclusive, o quanto que muitos que se empreendam nessa parte do mestrado, doutorado, né? De uma qualificação melhor. A maioria professores. O quanto que, assim, o retorno que se tem financeiramente falando, eles não conseguem. Então, assim, tantos que quantas vezes eu escutei que o mestrado ele é bom para a academia, para o mercado não. Não faz a menor diferença. Eu lembro que na Católica lá tinha muitos professores que estavam sendo demitidos na época que eu fazia a faculdade ainda. Porque eles eram super formados, é assim, não sei se é assim que fala. Eles eram super... Era hiper qualificados. Isso. Então, um pós-doutor ganhando uma grana, ele poderia, um doutor, não sei, ganhando uma grana X, ele poderia contratar alguém com mestrado, com a especialização e pagar X sobre 2, né? E isso estava acontecendo na época, né? Essa hiper, né? Isso é um absurdo você parar pra pensar nisso. Você falar que você é bom demais pra trabalhar aqui, porque senão eu vou ter que gastar muito dinheiro com você. Exatamente. Mas isso aconteceu muito, assim, tirando quando você faz um concurso que precisa, né, de uma especialização, de um mestrado, de um doutorado, tirando isso, em universidade particular, por exemplo, você tem uma cota, né, tantos doutores, tantos mestres, tantos da especialização, mestre, né? E eles pegam a cota, né? Doutor não tem. Se pedir, vamos supor, precisa nessa universidade ter 5 doutores, vão ter 5, não vai ter 6, não vai ter 7, não vai ter 8. E puder diminuir, diminui. É o mínimo. Sempre é o mínimo, Sempre para é o pagar mínimo, menos, né? Exatamente. É a lógica eu creio que é a lógica do capitalismo, né? E falar agora de valorização, assim, da academia, tanto do mestrado quanto do doutorado e o mercado de trabalho do professor qualificado, bate de frente com o tema de hoje, né? Porque muitos de nós já ouvimos aquela máxima de que a gente é vocacionado, né? Que a gente tem um talento especial, né? Inato de servir ao outro e ser quase que um santo, né? Da educação, né? A gente trabalha por amor, né? Tem aqueles velhos clichês, principalmente quando é o dia do professor.
que o professor é a mais importante das profissões porque formam todas as outras profissões. Blá, né? blá, blá. Que o professor no Japão... Tem até virou aquele meme, Ai, né? toda que vez o professor no Japão. Isso. Mas ninguém tem coragem de imperador. agradecer a gente, nem de ser educado com a gente. Não, na verdade, eu não sei vocês, a impressão que eu tenho do dia a dia é que que nós somos uma classe de trabalhadores inimigos públicos. Sim. Né? Quantas vezes você é acusado, apontado, a quantidade de pessoas aleatoriamente, né? A gente vai colocar assim os responsáveis, os nossos alunos, queridos alunos, eles se sentem no direito de se intrometer na sua metodologia. Mas é porque essa história de professor por amor, professor porque eu nasci com essa vocação, tira o fato, é como se você não... Gente, é algo científico ser professor, assim, você estuda, tem metodologia, você não sai falando de qualquer jeito pro seu aluno, você não sai dando aula de qualquer jeito, você aprende metodologias na faculdade, você aprende o jeito de ensinar, você aprende jeitos de dar aula de formas diferentes, de avaliar o seu aluno, então não é algo que eu nasci com isso, eu não nasci sabendo, eu sei porque eu passei por uma faculdade de licenciatura. Até psicologia, a gente estuda, né, a formação da cognição da criança até a adolescência, a fase adulta também. Então é importante a gente entender as fases dos nossos estudantes, né, e tal. E mesmo assim, até hoje, tem esse papinho de que a gente que assim, a gente ganha pouco, mas pelo menos a nossa profissão, ela dá satisfação, né? Cadê a satisfação? Pessoal, eu posso falar por mim que eu gosto. Eu tenho a maldição de gostar de estar na sala de aula. Isso eu considero uma maldição. Porque, de certa forma, se eu não tivesse satisfeito com a sala de aula, eu já tinha procurado outra coisa para fazer da minha vida, né? Ou colocado um monte de atestados Sim. e um afastamento psiquiátrico, a gente vê muito isso. É porque a pessoa realmente, se ela não gosta, ela fica doida dentro de sala. Com certeza. Mas o que eu tô falando, tipo assim, de cadê a satisfação, é porque eu não acho suficiente essa satisfação que nos não oferecem. Tem uma contrapartida. A minha satisfação tem que ser um ou outro aluno que gosta, que sei lá, que consegue avançar na carreira e tudo mais, não pode ser só isso minha satisfação, né? Então eu acho assim que essa satisfação que me oferecem é muito pouco, eu não pago minhas contas com satisfação, né? Até os meninos sempre perguntam, né, se a gente gosta, sempre tem aqueles assuntos, dependendo da idade que você pega de estudante, né, eles ficam perguntando, professora, mas você gosta? Eu falei, gosto, mas eu trabalho por dinheiro. Isso não quer dizer que eu não gosto de dar aula, não quer dizer que eu não gosto de vocês, não quer dizer que eu não quero ter a melhor relação possível para a gente ter um ano muito bom e produtivo, mas eu trabalho por dinheiro. Ninguém não tem, né? Você tem que ter, até quem faz caridade, né? Quem faz trabalhos voluntários, tem que trabalhar por dinheiro em outro local, porque precisa de dinheiro, gente, não existe, né? O capitalismo é isso, né? A gente não pode... achar que eu vou conseguir pagar um aluguel com sonhos, que eu vou conseguir pagar um aluguel com amor. Por a minha cotinha de amor que eu tenho pelos meus queridos alunos. Pois é, então eu tenho para fazer as compras do 9 mês. turmas de queridos e queridas com 13 anos que estão todo com um demôniozinho no corpo, né, da puberdade. Eu vou pagar meu aluguel com isso, então. Mas o que me incomoda nessa história, sabe o que é? É porque medicina é por amor também. Mas médico não tem problema de ser rico. Né? Professor não pode ganhar muito. Você pedir aumento salarial, você pedir reestruturação da carreira é um absurdo, tipo, meu Deus, que absurdo. Você trabalha por amor. E seus estudantes, você não pensa neles, mas um médico, que é medicina por amor, né? Não, eles podem cobrar 600 mil, 2 mil reais numa consulta e tá tudo certo. E quando um médico trata mal o paciente, principalmente os mais pobres, né, a justificativa é que mexer com pessoas é muito difícil, né? Mas um professor não pode se dar esse luxo, né? Sempre tem as críticas, né, ferrenhas ao professor em si. Eu acho que é uma maldição, porque eu vim de uma família pobre, né? A gente não era rico, né? Mas também a gente não passava fome. E o meu primeiro emprego foi num colégio particular que eu tive a oportunidade de pedir demissão porque eu fui para um colégio melhor, mas eu não tive coragem de pedir demissão. E acabei sendo demitido depois, que foi uma experiência muito dura para mim, assim, né? Eu pensava que, de certa forma, o meu trabalho ele era bom.
e era, assim, sei lá, indispensável para a escola. Mas é um pensamento muito ingênuo, né, da minha parte. Mas quando a realidade bate na nossa cabeça, né, lá perto dos 30 anos, você começa a perceber que você não é nada de especial assim na vida, não, né? Você não é um alecrim dourado do campo, porque se você não estiver na escola dando aula, vai ter outro cara dando aula no seu lugar e a vida vai seguir. Você não é insubstituível, né? Eu acho que isso tem a ver justamente com o que tu tá falando do capitalismo, né? Principalmente com a lógica neoliberal, né? Porque ali se fazem os discursos marqueteiros para que os professores eles tenham uma ideia de que aquilo ali não paga bem, que nem um médico, que nem um advogado, mas pelo menos você tem satisfação de estar formando pessoas, né? Então isso é maior do que ter dinheiro, que não sei o quê. E essa questão, toda vez que a gente está numa coordenação, o Rafael até fica me olhando de vez em quando algum professor fala uma asneira dessa, eu já fico, ai meu Deus do céu. Às vezes, muita gente acha que é só na base da economia, né? Quando a gente fala em capitalismo, só pensa nessa questão da relação com o dinheiro. Na verdade, não. Quando a gente fala em capitalismo, quando a gente fala em socialismo, quando a gente fala de outras facetas do liberalismo, entra questões não só financeiras, mas cultural, sociais, psicológicas, tudo isso tá envolvido. Então, quando a gente pensa nessa questão do neoliberalismo, do novo liberalismo, é quando você tem uma regulação do mercado pelo próprio mercado. Que, na minha opinião, é impossível isso acontecer. Então, assim, o Estado ele não tem esse poder de regular, o Estado ele não vai fazer nenhum tipo de intervenção. Né? Exatamente. Então, pensa comigo, vamos pegar um exemplo prático aí, o novo ensino médio. Como o novo ensino médio foi construído? Ele foi construído através de instituições neoliberais da educação. Né, você tem essas fundações ligadas a empresários da educação também. A gente pode falar, por exemplo, que a educação... E da comunicação também. E da comunicação. A educação superior aqui no Brasil particular é um grupo forte que domina ela inteira. Tem suas várias ramificações. Então, é um mercado lucrativo. Né? A ideia de que ele mesmo se regula, de que não há essa interessante. Eu vou colocar uma coisa prática. É a tal da mão invisível, né? Do Exato, mercado. Mas uma questão prática. Eu gosto muito do Paulo Freire. Paulo Freire já, naquela época, ele já demonstrava muito essa questão da relação da educação, como ela tinha. E qual era o objetivo da educação? Você tem dois tipos de educação. O filho do rico e o filho do trabalhador. Então, quando ele fala assim que a educação ela é uma educação bancária, né, que é só você questão de depositar o conhecimento na cabeça do menino, você não tem uma transformação social dentro da perspectiva deles. Nós, professores, nós sabemos muito bem como é que a perspectiva de vários dos nossos alunos são baixas. Né? Eu vou pensar o quê? O que você quer ser? Um youtuber? Um jogador de futebol? Eu já tive aluna que falou pra mim que se ela conseguisse alugar um quarto pra ela, tava tudo bem. Tava ótimo. Ali, as expectativas elas são as mais baixas possíveis. Ou ela então é budista, ela. Quem dera fosse, coitada. Adepta do minimalismo. Né? Exatamente. Se fosse, eu ia ficar feliz, né? Mas, só que isso aí, assim, a gente vê que realmente eles se pautam muito também nessas pessoas que são exceção, né? Quantos meninos jogaram futebol e estão aí jogando futebol e não vão ser o Neymar nunca? E nem alguém que ganhe... Talentosos, inclusive. Sim, são talentosos, mas assim, não, infelizmente essas coisas não dependem só de talento. Você vai ver um músico, por exemplo, você vai em alguns bares e você vê pessoas super talentosas e, cara, depende de talento, sim, mas depende de sorte. Às vezes nem tanto talento, né, que a gente vê umas coisas aí, mas enfim, depende de muita coisa, né? Então, às vezes eles se prendem realmente a coisas que são fora da casinha, né? Eu acho que um aspecto desse neoliberalismo que ele tá, assim, insidioso, para colocar numa palavra mais bonitinha, para demonstrar o quanto que é terrível, é a propaganda. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, básico para todo mundo compreender. A profissão mais bonita que tem é o professor. É um sacerdócio. Eles colocam isso como se fosse uma vantagem, né? Não existe uma contrapartida financeira
minimamente razoável, vamos ser sinceros. Não é tem. minimamente razoável. A gente pensar, por exemplo, hoje no piso salarial de um professor que com o governo atual aumentou para 4 mil e pouco, dependendo do lugar onde você mora, não é o suficiente para você sobreviver. É verdade. E também não é uma regra que a gente... Aqui no Brasil tem essa característica. Vamos inventar uma lei, beleza, mas se ela pegar, pegou. Se ela não pegar, não pegou. Sabe? Então há vários municípios que não pagam isso pro professor. Ainda tem essas diferenças, né? De professor do estado, do município. Então, isso entra numa falácia. Olha, sua profissão é nobre, olha que bonito é ser professor. E como você mesmo disse, isso não paga o aluguel. Você não tem uma contrapartida financeira. Então acontece, Marcão, eu sou que nem você, eu gosto muito de sala de aula. Atualmente eu estou em gestão, mas eu gosto muito de sala de aula. Mas eu tenho certeza que vai chegar um momento em que esse meu interesse, esse meu gostar, eu vou cansar. Porque você não tem contrapartida, você não tem minimamente hoje um plano digo assim, um planejamento que ele se importe com a saúde mental do professor. Uhum. É porque tudo que a gente fala vira mimimi, ou é tido como frescura, né? A gente virou, tipo, os bandidos da história. Assim. E mais ainda, nós somos guardiões de um depósito de alunos, né? Acaba isso que é o pior de tudo. Isso é o que dá mais desânimo pra gente, né? Porque é muito, muito difícil você ter um monte de aluno em sala que eles não sabem por que eles estão ali, nem a importância. Então, assim, a nossa desvalorização vem muito antes do salário. Óbvio que o salário é extremamente importante. Todo mundo, né? A gente vive num país capitalista, é assim, todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo quer ter uma vida confortável e boa, óbvio. Mas, assim, desde o fato do pai estar mandando o filho para a escola só porque ele tem que ficar em um local, a gente sabe que é importante, a gente sabe que o pai não pode deixar o menino no meio da rua, mas não pode ser isso o mais importante, né? Isso tem que ser colocado na cabeça da criança. Então, a sociedade pensar assim já começa a nossa desvalorização, né? Exato. Eu tô lembrando porque o neoliberalismo ele começa lá no final do século XVIII, do XIX, né? Isso. No começo do século XX. Você tem o liberalismo, que ele vai vigorar principalmente lá nos primórdios do capitalismo, né? Uhum. A gente fala assim que... O mercado financeiro é coisa da Idade Média, né? Com certeza. Na verdade, um pouquinho da Idade Média ela tem, mas ele é quando você tem a ascensão da burguesia, da classe burguesa, e você tem eles com o poder econômico, eles têm o poder econômico, eles passam a financiar inclusive o Estado também. E, em contrapartida, tem aquela questão das proteções, né? Só que, ao mesmo tempo, ele quer que o Estado, o rei, seja uma monarquia, ele proteja os interesses dessa burguesia, mas, ao mesmo tempo, ele não interfira nos interesses dessa burguesia. Esse é o só liberalismo. interfere quando eu quero, né? Se me faz bem, né? interfira. É porque eu tô perguntando isso porque a gente pensa que as coisas são novas, mas não são. Eu lembro que quando eu era menino, o Fernando Henrique, presidente e tal... ajudou a consolidar o Plano Real, aquela coisa toda, o Brasil começou a decolar. Ele virou presidente nessa tocada, né, de ser um governo neoliberal. Falava-se muito da influência da Margaret Thatcher, que agora está voltando de novo, né, aquela senhora que agora está no colo do Satanás. Mas eu lembro que dos anos 2000, ali até 2016, a gente não falava muito mais, não, de neoliberalismo. Mas o neoliberalismo não deixou, né? Porque aquela narrativa de como é que é? Privatização, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque, a escola pública não consegue educar a sociedade, não vale nada. Lembra o metrô, né? O metrô lá em São Paulo é assim. Quando o prefeito quer privatizar uma linha, ele começa a sucatear o metrô. Aí a televisão vai lá reclamar, falando que não está dando... É a justificativa, né? Eles arranjam um jeito de justificar, Exatamente. né? E por que eu estou falando isso? Porque eu comecei a trabalhar em colégio particular. E não foram nos colégios tops, né?
Mas as pessoas pensam, não, se é colégio particular é muito melhor do que colégio público. E na realidade, os professores eles estão sendo sugados, eu acho que até a dignidade. O aluno, acho que às vezes não percebe, o aluno do colégio particular de base, assim, tipo de bairro, ele não percebe o quão o professor está refém do mercado de trabalho, assim, né? Ele não tem... Muitas vezes o professor dá aula num colégio, como era o meu caso, porque ele não tinha coragem de ficar desempregado. Às vezes não podia Aceita também, né? qualquer coisa, né? E aí aceita qualquer Exato. situação, qualquer coisa, assédio moral. É muito bizarro. Mas velho. a gente já viu alguns comentários na internet, assim, né, em relação a salários, quando se fala de salário, você vai ver comentários. É tipo assim, se tivesse precisando mesmo, aceitava. Então, é aquela coisa, tipo, se você está precisando, você tem que aceitar a humilhação, você tem que aceitar tudo, né? E isso acontece quando você está num país com uma situação ruim, né? Onde você tem que aceitar o primeiro emprego que aparece, porque ou é isso ou é morrer Tem de que fome. calar a boca para poder Com continuar. certeza. Então, olha isso, esses já são exemplos bem práticos dessa questão dessas falácias que tem no liberalismo. A gente tem que aceitar, porque como se o emprego fosse um favor. Exatamente. Né? Quando a gente para pensar, o que gera riqueza? O trabalho das O trabalho pessoas. gera riqueza. Mas trabalho quantos que têm gera. essa concepção de que gera riqueza? É uma coisa Né? que às Que vezes é eu... o trabalho. Que é uma relação necessária, né? O burguês, o dono dos meios de produção, como diria Marx e o Engels, ele consegue sozinho gerar, mas e o retorno é qual? Mas uma coisa que às vezes eu penso, assim, esse povo fica falando, porque eu dou emprego. Você só emprega o número de pessoas suficiente para te gerar a riqueza que você quer. Se você tiver alguma mudança em alguma tecnologia, algo que você possa demitir metade dessas pessoas, você vai demitir. Não vai pensar Você não vai duas ficar, vezes. não, mas eu tenho que gerar empregos, porque eu sou um bom empresário e tenho que gerar empregos. Não, você só tem empregado para ter lucro. Se você puder ter lucro sem empregado, você não vai ter. Você vai ter, é vai ser verdade. assim. E isso não é uma questão de ser bonzinho ou mal. Isso é uma questão prática do capitalismo. É uma ideia que é implantada e uma ideia que é Só que o que eu tô seguida. falando de ser bonzinho é porque o discurso é que, tipo assim, a gente tem que aceitar tudo Sim, do empresário, é. porque ele é o bonzinho que Que gera ele emprego. é o super-herói da sociedade. Aí né? nós entramos na questão de que o aluno da escola particular ele não é um aluno, ele é um cliente. Sim, ele é um Então, cliente. olha já como é que é essa concepção capitalista, ela já está incluída ali. Ele é o cliente. E quantas vezes você pode perceber que o cliente tem sempre razão? É uma outra falácia desse capitalismo. Então, é mais fácil. A gente tem um mercado saturado de professores que estão entrando, que vão aceitar qualquer situação. É muito mais fácil você trocar o professor do que você trocar o cliente. Exatamente. Né? Porque, assim, quantos professores precisam, de fato? E aí é uma relação que se aproveitam de uma situação, porque quantas vezes, como o Marcão mesmo diz, ele falou assim, o Marcos, ele falou que, poxa, eu agia com um bom trabalho, mas esse é o bom trabalho, é o profissionalismo. Nós somos profissionais, muitas vezes o nosso trabalho ele é extremamente, é muito melhor do que qualquer outra coisa, mas o interesse não é da educação. O interesse é o de lucro. manter o cliente É de manter o satisfeito cliente. para ele continuar pagando. Qual por é o aquilo. grande mote das instituições educacionais particulares? Hoje, se a gente for pensar na educação básica, é o vestibular. É passar no vestibular. Sabe? Então você não tem uma preocupação com a formação cidadã. Você tem uma preocupação com indivíduos que muitas vezes vão se tornar indivíduos extremamente adoentados, que estudam 12 horas por dia, e a escola ela promove isso para poder passar no vestibular, para ser mais um número na propaganda da escola. E tem escolas que utilizam disso, quase que eles criam um ambiente entre os próprios alunos de competição irreal, eu acho, assim, né? Porque nem na vida real o ambiente de competição é tão acirrado, assim. Mas também eu fico lembrando da época que no Brasil a educação não era obrigatória, né? Eu não sei se foi o Chauí que falou. Chalita. Gabriel Chalita. Ele falava, num programa aí, ele falou que até a Constituição de 88
Não era obrigado, né, a ensino básico. Então, quem era professor? Era só um gato pingado, né, de gente. E atendia quem, né? E atendia quem? Atendia os filhos dos deputados, só gente rica, né? Os filhos dos grandes empresários, classe média alta. E era um trabalho valorizado, né? O cara que era professor era considerado de autoestima, né? É uma pessoa que era citada nos congressos e tal. Você tinha orgulho, né, de falar, eu sou professor. Hoje a gente tem uma máquina de fazer professor. A cada semestre aí tem milhares e milhares de professores sendo formados a não sei que qualidade também, né? Não sei. Poucas instituições prezam pela qualidade, mas parece que é aquela lógica do mercado mesmo, né? Quanto maior a oferta, então menor vai ser o preço, né? Porque eu acho que a lógica é essa, neoliberal, né? E a gente está caminhando cada vez mais pro sucateamento das escolas públicas. Porque se a gente está falando isso das escolas particulares, o sonho dos professores de colégio particular, desses mais, né, ralé que eu estou falando, que eu trabalhava, é virar professor de escola pública. Pô, era o sonho dessa galera. A gente tem as vantagens, né? A questão do trabalhar em escola pública. Você tem a liberdade de cátedra valorizada. Sim. Mesmo que tenha alguém aí, né? Há 4 anos atrás, né? Nos últimos 4 anos falando que era para filmar a gente, que era para agredir, né? Exatamente. E aí agora vem dizer que problemas não... É porque, por exemplo, quando você trabalha numa escola particular, vamos pegar umas escolas particulares confessionais, você não vai ter agir contra o que é aquela escola, a ideologia que ela tem. Vamos pegar aí uma... Eu trabalhei em uma, eu lembro muito bem dela, eu gostava. Essa eu gostava. Mas vamos pegar, por exemplo... Mas não era das ralés, né? Que era mais elitizado. Mais elitizado, né? Pega aí a escola militar. Vamos pegar, eu sou professor de história, vamos falar sobre o golpe de 64. Né? Não, vamos falar da Revolução de 1964. Exatamente. Isso é um absurdo. Então, você não tem essa liberdade. Conhecido que ele foi fazer uma entrevista num colégio militar, bem naquela época daquela modinha que tinha aquelas tupetezinho. Ele foi de tupete. Eu falei, não vai não, pô, de tupete não, porque os caras não vão gostar. Não vão gostar não, né? E batata, né? Ele não foi contratado. Não foi contratado. Então, é como eu falei para vocês, essa é a lógica da propaganda, das ideologias que elas são colocadas, que se tem que fazer, que a educação, como você mesmo falou, Marcos, a educação, o que a privatização, ela vai trazer qualidade. Só que se a gente for parar para pensar, existe uma lógica muito fácil de ser enxergada aí. Eu falo muito porque virou-se de que aquilo que é privatizado é de melhor qualidade. Eu já acho o contrário. Tempo atrás estavam falando muito sobre isso, por causa dos Correios, né? Ano passado, por exemplo, que estava bem em voga. E o povo falando bem de companhia telefônica. Aí eu falei, uai, mas elas não batem recorde. Há 2 anos atrás, as notícias eram... Quem bate recorde de reclamação? Companhia telefônica. Quem bate recorde de reclamação? Era sempre assim. Vendendo casado, venda casada. Aí, altos problemas, tirando esses problemas que você está comentando, a prestação de serviço péssima. E aí, depois, de uma hora para outra, não, quero privatizar o correio, né, que é uma coisa muito grande para ser privatizada. Aí, de uma hora para outra, tá falando bem, tá falando que as companhias telefônicas são um exemplo. Aí eu fico, usa outro, né? Tipo, usa outro exemplo. É um exemplo muito bom, porque a lógica neoliberal implantou um discurso de que o Correios dava prejuízo. E era o contrário. E meu irmão até, que ele era do Correios, né? A gente tinha um grupo de WhatsApp da igreja, né? Aí um cara lá falava, não, porque o Correio só dá prejuízo, não sei o quê. Aí o Vinícius foi lá o Vinícius é meu irmão, para quem não sabe. Ele foi lá e puxou as matérias lá, falando, olha lá, Correios desde 2009 aqui, ó, o arrecadamento só vem aumentando, cara. Detalhe que ele nunca deu prejuízo, não. E é a única empresa que está presente em todos os municípios, né? Você tem um nicho aí muito querido por conta disso.
Você pode ter uma cidadezinha do interior na qual você não tem banco, mas você tem o correio que funciona como banco. Não, e sem contar que assim, esse É o negócio banco do correio, postal. se você parar pra pensar, é porque a maioria das pessoas, obviamente, não estão nas cidades do interior. Então, quando você vai ver para entregar algo pelos correios, dependendo do que seja, né? Pelos correios e por uma Empresa privada, né? às vezes a empresa sai mais barato. Beleza. Vai pra cidadezinha do interior. Ao contrário. Não tem porque a não empresa, é lucrativo. a empresa Não é não viável. vai Não tem entregar mercado. lá. Não tem mercado, não tem porquê. Então eu fico pensando assim, o monopólio do correio já foi quebrado há tanto tempo. Ele tem monopólio de carta. Quem manda carta, pelo amor de Deus? Exato. E a questão social das empresas nunca vai ser debatida, Mas porque isso é coisa de comunista. Né? Exatamente. Mas esse é o grande ponto que eu tô te falando. Eu vou pensar eu vou pensar como empresário. Eu quero os correios? Eu quero. Pra quê? Pra prestar um lucrar. serviço? Não. Eu quero lucrar. Então eu vou lançar mão para que o meu lucro ele aumente. Então, se não é viável, por exemplo, ter uma malha de entrega de correspondência para uma cidade do interior, eu não vou investir naquilo ali. Pois é. Então, por isso que eu falo que eu acredito que seja muito contrário, porque a ideia de quando você privatiza qualquer que seja de alguma estatal é de você ter o lucro, né? Estabelece-se já essa é outra lógica liberal, né? Você vê assim, não, porque o desenvolvimento de tecnologia, não há desenvolvimento de tecnologia por empresas particulares. Sempre tem que ter um investimento estatal. Exatamente. No negócio. Então isso já é contra a ideia do liberalismo. Vamos pegar, mas e o Elon Musk, ele tem subsídios do governo dos Estados Unidos. Eu vi uma entrevista que... E não são poucos. E não são poucos. Para o desenvolvimento da tecnologia dele, quem financiou foi o governo dos Estados Unidos, foi o Estado dos Estados Unidos. Eu lembro que o Trump ele chegou a falar que o Elon Musk muitas vezes faltou se ajoelhar aos pés dele para poder liberar essa grana. Por quê? Porque quando você tem essa ideia de desenvolver uma tecnologia que você não sabe se vai dar certo, é um tiro, é arriscado o fato de você falir por conta disso. Mas o Estado não, vamos deixar que o Estado invista, que o Estado faça o desenvolvimento, depois que tudo estiver estabelecido, eu vou lá e compro. E aí eu monto a narrativa de que eu fui o visionário da parada. Sozinho, né? Exatamente, eu fiz sozinho e a qualidade melhorou, e vamos investir em propaganda para dizer isso. Mas a gente aqui em Brasília, né, a gente tem um exemplo muito claro disso. O hospital de base. Nosso hospital de base foi entregue para uma IGES-DF. É problema atrás de problema. Eles sucatearam milionárias. Muitas dívidas. O atendimento não melhorou. As filas para... tirando a parte da emergência, né, que continua um problema, mas assim, cirurgia eletiva, consultas, está tudo um problema. E o hospital de base era um hospital de referência, né, para traumatismo e tal, né, pra traumatologia, tudo, né? É um dos melhores, é o melhor hospital. Ele é dividido com agarram, que é para queimados e para acidentes com animal peçonhento. A base é o agarram. Mas aí você vai ver assim, meu Deus, você tá vendo que é uma merda. Foi privatizado. Aí ninguém mais fala sobre isso. É como se não tivesse sido privatizado. A ideia era fazer a mesma coisa com a educação. Isso. Que são chamadas organizações que não têm interesse em lucro, né? Que já atuam em alguns outros estados também. Que não tem interesse. Que não tem interesse em lucro. A gente vai colocar sempre desse jeito. Que é a contratação de professores com um salário muito abaixo. Algo parecido com o que fizeram com os vigilantes, né, das repartições públicas aqui do DF, né? Não sei se lá em São Paulo deve ser... Eu acho que é parecido também, né? Porque a gente meio que replica muita coisa que vem lá de São Paulo, né? Mas e aí, gente? Vocês nasceram para ser professor? Eu acho que eu não nasci para ser professora, não. Mas eu estudei e me formei para isso. Eu vou de um ponto muito mais filosófico. Nasci para ser feliz. Por enquanto, eu não estou muito feliz. Essa aí é satisfeito, não. Filosófico mesmo, isso aí. A gente sempre fala que o ser humano, né? Vários filósofos dizem, o ser humano nasceu para ser feliz. Enfim, né? A gente vai crescendo, a gente vai se deparando com a realidade de como as coisas elas funcionam e a gente vai sofrendo marretadas e mais marretadas na nossa autoestima, no nosso emocional. Eu tô falando nisso dentro dessa história da educação, né? É engraçado assim, eu me pego, não,
eu sempre me procuro não reproduzir determinados tipos de comportamentos. Vou explicar melhor. Eu não sei se aconteceu com vocês, né? Quando você vai fazer um estágio, está lá naquele momento do estágio, em escolas, né? Que você está ainda para se formar no curso que você escolheu, da disciplina. E aí tem a disciplina que é de estágio. Tanto é o estágio de observação, quanto é o estágio de regência também. Então, quantas vezes você vai lá, jovenzinho, na escola, e ouviu o seguinte: nossa, você quer ser professor? Tem certeza disso, né? Você tem essa... Ninguém se anima, né? Ninguém, né? Ninguém te anima. Você tão novinho, tão bonito, tão bonita, quer mesmo ser professor. Quando eu entrei na secretaria, que eu ouvi que eu entrei relativamente jovem na secretaria, né? Para os tempos atuais. Antigamente as pessoas entravam ainda mais cedo, né? Mas eu entrei com 24 anos. E aí, o que eu mais escutei foi: mas você é tão nova, você é tão inteligente. Você pode fazer outra coisa. Por que você não faz outra coisa? Exatamente. eu via isso, né? Quando eu tava na iminência de pensar num concurso, era até uma vice-diretora na época, ela falou: não, gente, vocês, assim, a gente que estava estudando, professor de contrato temporário, para fazer o concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Não, tá tempo de vocês fazerem outra coisa. E aí, às vezes, é engraçado que a gente se pega nisso, muitas vezes pensando da mesma forma quando recebe um estagiário, né? E aí eu falo: não, é bom, é uma realidade diferente, mas também existe, vocês vão se deparar com todos os tipos de dificuldades que tem. Eu acredito, assim, que são dificuldades muito mais específicas. Eu acho que a carreira de professor, falando na minha realidade aqui do Distrito Federal, ela tem suas nuances, ela tem suas peculiaridades. Então, muitas dessas peculiaridades, elas são desconhecidas da maioria do público em geral. Quantas vezes eu falo, e eu acredito piamente nisso, só quem sabe o que é uma vida de professor, quem já passou por uma sala de aula. É verdade. Só quem sabe. O resto, tudo são ideias. E uma coisa que me irrita muito, emendando aí, coisa que parece que só acontece com a gente. Eu não sei se acontece em outra profissão. Mas a gente, muitas vezes, tem que tirar o dinheiro do nosso pagamento para completar alguma coisa ou fazer um trabalho diferenciado com os alunos. Isso eu não vejo acontecer em lugar nenhum. E é um absurdo. Inclusive, eu fiquei abismado com o gasto do cartão corporativo do Excrementíssimo, porque, cara, só de todo dia numa padaria gastar 9 mil reais. Era um e na escola, assim, né? era. E na escola a gente não ter 500 reais para comprar... Café. Sal. Credo. Sal, exatamente. Alho. Não, isso é um absurdo, cara. Quando isso eu falo, primeira questão, se você quer café, professor, você vai ter que ratear junto todo mundo para comprar o café. Não é fornecido. Porque café não é fornecido. Não é fornecido. A questão, eu falo muito com os alunos, alguns pais de alunos que eu falo assim: a comida ela vem, existe todo um cardápio pela Secretaria de Educação, mas não tem o tempero. O tempero, a escola ela é responsável por comprar o tempero. Com que dinheiro? Porque não vem dinheiro para comprar tempero, exatamente, né? Se vira para conseguir. Exatamente. A verba, assim, se a gente for pegar pelas regras das verbas, que é o PEDAF, né, que vem para nós do governo estadual, ela não está prevista a questão do compra de temperos. Não pode ir na feira com esse dinheiro. Não pode. Como é que você vai justificar essa compra, né? O Marcos, ele colocou muito bem. É uma questão de você estar pagando para trabalhar. A gente em outro podcast falou da questão do uso da época da pandemia, das tecnologias, exatamente. De que a gente pagou a energia utilizada, a internet utilizada. E é nem pra gente receber um auxílio. Eu acho que naquele período o professor tinha que receber sim um auxílio. Claro que ia ser temporário, porque, né, graças a Deus o mundo não acabou e aí a gente voltou ao normal. Mas a gente tinha que ter recebido um auxílio para pagar a internet. Eu não tenho necessidade. Tipo, às vezes o jeito que a pessoa usa a internet em casa, ela não tem necessidade de ter uma internet tão boa. Agora, para fazer uma transmissão ao vivo, para dar uma aula, precisava. É verdade. Muita gente teve que mudar o plano de internet para poder comportar. É verdade. Agora vamos ver como é que as pessoas pensam, né? Olha, professor é muito bom, tem férias 2 vezes por ano. Professor trabalha de 4 a 5 horas dando aula. Né? A gente não prepara a aula, não. Não prepara, nada disso. Nem corrige não contempla, prova. né? A história, professor trabalha 40 horas? Não. Eu só vejo, por exemplo, de 1 até as 6. São 5 horas só que o professor Mas trabalha. esses dias até os alunos são assim, né? Com um pouco menos de maldade, com certeza, dependendo da idade. Mas uma aluna, eu estava fazendo
eu fazer a chamada, eu falei, não, peraí que eu tenho que anotar aqui, antes de começar a chamada. Aí ela perguntou, anotar o quê? Eu falei, uai, gente, eu tenho que colocar tudo que eu vou fazer com vocês hoje no meu diário. Eu tenho que anotar se eu vou fazer exercício, se eu vou dar uma aula, né, que eu vou explicar conteúdo, qual o conteúdo. Tudo eu tenho que especificar o que eu estou fazendo com você, para depois eu fazer a chamada. Aí ela ficou, é mesmo? Eu falei, Achei que era só chegar aqui e falar um monte de coisas e ir não, embora. eu falei, eu tenho, a gente trabalha mais. Com certeza. Vamos pegar um outro. Aí vamos pra realidade nua e crua. Qual de vocês aqui já não trabalhou o final de semana corrigindo prova? Muitas vezes, Não é? Principalmente quando era do colégio particular. Exatamente. Que é pior. Dos Então, mais, né, daqueles que eu tô falando, que eu comecei, aqueles ali que eu comecei. 40 horas? 40 horas não. Né? A gente tem, por exemplo, as nossas coordenações para ser feito em casa. Sim. Mas é um período ali de trabalho. Trabalho. E que não dá tempo, nem o que você tem. Vamos para jornada ampliada. Jornada ampliada é uma coisa que vai massacrar. Se a gente já tem um alto índice de profissionais adoentados, adoecidos por causa esse ambiente insalubre, porque é um ambiente insalubre. Eu vou falar Tanto da é minha que a gente tem experiência. aposentadoria especial, né, cara? Porque é uma questão de E insalubridade que querem mesmo. tirar essa aposentadoria especial. Mas, enfim, eu vou dizer na minha experiência, tá? Eu nunca trabalhei num ambiente escolar pedagogicamente ideal. Eu vou ser sincero. Também Eu não. nunca trabalhei em uma escola que fosse pensada para um ambiente pedagógico e que visasse também a saúde mental e física do professor. Sabe? Nunca trabalhei, nunca dei aula em uma sala climatizada, nunca dei aula em uma sala que tinha um sistema de som para evitar que a gente desgastasse demais a voz. Eu nunca trabalhei. Não, pelo contrário, se eu quisesse isso, eu teria que promover eu mesmo, comprar os equipamentos para poder fazer essa utilização. É verdade. E você você tem muito gadget para educacional, assim. Eu fico vendo, você tem até seu próprio projetorzinho. Eu vou te dizer, é um investimento que melhorou muito minha qualidade de vida no meu Mas trabalho. que poderia melhorar a vida de todos os professores de uma escola, cada sala tendo o seu projetor. Exato. É porque é um não absurdo o Exatamente. professor, para ter uma qualidade de vida dentro do trabalho, ser obrigado a fazer dívidas para É isso. isso que é Eu impressionante. brinco, eu digo assim, eu comprei, mas foram mais de 2 anos fazendo malabares nos sinais da vida para poder comprar, pagar Porque o essas coisas negócio, são viu? caras. São extremamente caras, né? Traz eu me lembro porque a necessidade lá atrás, quando eu precisava de um mapa, pegava um mapa, eu brinco que os mapas que tinham ali não tinha, era da Pangeia ainda, de tão antigo que tinha, né? E eu não tinha um mapa específico, Tudo uma de imagem. 1990. Exatamente. Então assim, Se imagina. bobear, até Tocantins ainda era Goiás. Com ainda. certeza. É mais ou menos nesse naipe aí. E aí eu tinha aulas, vou dar um exemplo que eu me recordo, né? Dava aula para sextos e sétimos anos. Então você ia lá e escrevia uma matéria dos sextos anos. A próxima aula era o quê? Sétimo. Você apagava e colocava a matéria do sétimo. Aí a próxima aula era sexto ano. E você ia lá, apagava e colocava a mão. O ombro agradece. O ombro, a mão. Quantos professores aí estão com problemas seríssimos de coluna, tendinite e tudo mais? Bursite também. Bursite por conta disso. Esquizofrenia também. Com certeza. Talvez seja outra coisa. A gente fala nós falamos dessa questão física, mas e emocional, psicológica, né? Você Gente, não tem voltado para isso. Você não tem noção, porque assim, tem professores por aí que eles dão aula para alunos que querem, né? Então, o cara que dá um curso online, ou um curso qualquer, a pessoa pagou para ir lá para ter aquela aula daquele cara. E aí ele valoriza. Agora, você não tem noção do desgaste que é dar aula para quem não quer. Aluno que não tá nem aí, porque tá lá. Um dia desse, um aluno falou para mim que ele não fazia nada, que eu fui conversar com ele, que ele não me entregou nada o bimestre inteiro, e como é que a gente ia fazer? Ele falou, não, professora, eu jogo futebol, eu vou ser rico, eu não preciso disso aqui, não. Certinho. Aí eu fico tipo, bom, ele deve ter esse pensamento, porque alguém, né, em casa tá alimentando esse tipo de pensamento, né? Vamos ver como é que vai ser na reunião aqui. Mas dá aula, pensa. O menino chegou para mim e falou isso. Claro que não estão meio brincando e tal, mas ele não faz nada. Imagina o desgaste emocional. Gente, é muito estresse você querer obrigar alguém a aprender alguma coisa. É muito estressante. Você se importar. Parece que a gente está violando a privacidade do aluno, né? Quando a gente...
Presta atenção aqui, brother. Vamos aprender aqui. Ah, parece que a gente tá matando a pessoa. Nossa, assim, xingou né? a mãe quando você fala isso. Aí o professor é chato, o professor me Nossa. persegue, o professor é isso. Então, Quer dizer, eu não sou sacerdote, não. Não, e aí eu acho que Eu sabe o não que é sou, interessante? Eu acho que é uma coisa que eu rio muito quando acontece. É aquele aluno que fala assim, professor, se você deixar ir no banheiro, eu faço a tarefa. Aí eu não aguento, eu começo a ser irônico, né? Falei, oh meu Deus, a minha vida vai mudar tanto se você fazer uma tarefa que serve pra você e não pra mim. Oh, meu Deus. Então, é, assim, é como se fosse uma troca de favores. Não Parece Você, que é. você tá ali compartilhando, quebrando esses paradigmas, procurando quebrar os paradigmas que envolvem toda essa alienação que tem, de compartilhar a questão do conhecimento, de verificar e tudo. E aí a barganha final, eu fico quieto se você... Eu faço a tarefa se você deixar eu conversar, de usar o fone de ouvido e tudo. Meu amigo! Eu já cheguei a acreditar que o professor era uma vocação. Inclusive, no começo da minha carreira mesmo de professor, eu acreditei nisso. Você vai mudando a sua visão de vida conforme mais conhecimento você tem. E isso é muito interessante e é um convite a todos a estudarem, né? Pararem de ser Exato. ignorantes, né? Mas só voltando, Marcão, eu acho essa concepção extremamente perigosa de vocação. Muito perigosa. Eu acho extremamente perigoso. Por quê? Porque o fato de você partir dessa ideia de que é vocacionado, você é como se você fosse obrigado a não ter uma contrapartida coerente. Isso, Entende? exatamente. Então, eu digo o seguinte, a vocação, o gostar do que você faz, é óbvio, ele está presente, como diz Confúcio, né? Gosto que você trabalhe, você não vai precisar trabalhar um dia da sua vida. Porque é uma questão de diversão, que é o que eu me sinto, né? Nessa vida, eu sei que tem eu tenho ciência de que uma hora eu vou cansar. Eu E também. com certeza vai ser antes da minha aposentadoria, se eu me aposentar. Eu tô cansando já. É bem mais nesse ponto. Mas eu digo que vocação que entra nessa ideia de que a gente tem que aceitar tudo. A gente tem que fazer tudo e aceitar menos ainda do que a gente pode. É por isso que esse E a cada discurso ano, né? Cada do ano. salário baixo Exato. do professor sempre fica. Porque quando às vezes acontece uma greve, né? Ai, não tem aumento de salário, não tem uma gratificação decente para pessoas que têm mestrado, doutorado, né? Se tem que ter uma ressuscitação da carreira, o que a população fala? Oxi, quer ganhar bem? Quem mandou você ser professor? Você tem que aturar, tem que Ou aguentar. então quando não fala que não, mas professor no Distrito Federal ganha muito bem. Que já é Há quanto mentira, tempo que a né? gente não ganha melhor, né? Exatamente. A diferença do piso salarial instituído hoje pelo governo federal para o salário inicial aqui no Distrito Federal é de R$180. É, né? R$180. Não, e lá no Maranhão o povo já ganha melhor que a gente há um tempo, E né? a gente tem uma diferença. O custo de vida é completamente diferente. Sim, O Distrito Federal é um dos custos de vida mais caros que tem no Brasil. Então, Sim. um salário de R$4.500 para quem tem uma família Não é nada. não vai ser suficiente. É. Quantos colegas aí não procuram são da educação pública, são professores concursados, ou se viram professor de 60 horas, né, com mais uma carga de 20 horas dentro da educação pública, ou eles vão procurar na iniciativa privada uma complementação da renda. É. Então, é isso, né, gente? Tem mais alguma coisa que vocês querem falar? Acho que deu pra gente discutir um pouco sobre não é um sacerdócio. Não é. A conclusão não é. Esse é um Não. episódio que tem conclusão. Amor, ele tá envolvido, porque eu acho que tá em todas, mas ninguém trabalha por amor. Porque ninguém paga aluguel, ninguém paga compras, ninguém paga viagens com amor. Exatamente. Então, há essa questão de que perceba uma coisa, para quem escuta, né? Não é só um direito, mas é um dever da gente procurar uma melhor qualidade de vida no nosso trabalho. Com certeza. Né? Seja com um salário condizente com o que a gente faz, porque eu acredito que não seja. Não é. Seja com a qualidade de vida do nosso trabalho também. É. Porque é adoecimento em cima de adoecimento. As Isso é verdade. condições de trabalho são cada vez mais precárias, né? Então, Exatamente. não se assuste de, em algum tempo à frente, aí, a gente falar de privatização das escolas, não. Não se assuste, não.
Mas eu espero não chegar. De verdade, eu espero não chegar. Eu tenho medo de quando começar a faltar professores mesmo formados, começar a colocar qualquer um para dar aula. Que tá perto de acontecer. Eu acredito que tá perto. Quantos cursos de licenciatura estão aí sendo fechados por falta de... O que eu me formei fechou. E a universidade que você se formou é uma universidade muito grande. Fechou. Eu acho, pelo menos aqui, eu acho que só na UNB, né? Por enquanto tem. Acho que uma faculdade ou outra tem algum curso de licenciatura. Não, a Unip tem. A Unip é universidade, né? A Unip tem algumas licenciaturas. Acho que a Católica não tem mais. Nenhuma Católica? Não, a Católica fechou a licenciatura em Física, parece. Acho que Biologia acho que ainda tem. Eu sei que o CEUB das humanas também não existe mais. Na Unip, que é onde eu me formei, tem algumas, né? Tipo, educação física, ciências também, ciências biológicas. Tem um mercado maior, na verdade. Né? Mas aí, assim, são poucos também, né? Os cursos. E teve só pra finalizar esse assunto aí e finalizar o episódio, mas teve um tempo desse que saiu uma reportagem falando que tá diminuindo o número de pessoas sendo formadas em licenciatura, né? Aí eu vi uma galera comentando meio que rindo, falando, não, gente, mas calma. Se tá parando de formar agora, a gente vai ver isso daqui a 15, 20, 25 anos, que vai ser quando a galera tá desistindo ou tá se aposentando, né? E aí não vai estar entrando a galera nova. Aí vamos colocar os notórios saber. Opa! Aí isso é para outro episódio pra gente conversar sobre esse assunto. Então é isso aí, né, moçada? Vamos embora. Vamos lá. Muito obrigada, Rafael. Foi muito bom ter você aqui de novo. Sempre é bom. É verdade. Obrigado aí pela participação. Você é um cara muito bacana. As pessoas estão pensando aí que você é uma pessoa séria, mas... Eu sou extremamente sério. Eu finjo que não. Essa aqui é a diferença. Mas é isso aí, Rafael. Um abraço aí. Obrigado. Obrigada. Pessoal. Obrigado. E vamos valorizar mais os profissionais da educação. O Conselho de Classe é um podcast da Atômica Áudio Soluções, apresentado e idealizado por Larissa Tancredi e Marcos Gomes. Este episódio tem roteiro de Marcos Gomes, com edição e sonorização de Marcos Gomes. O Conselho de Classe estará no ar sempre às quartas-feiras, em todas as plataformas de áudio. Avalie os nossos programas e nos sigam no Instagram, @Conselho de Classe Podcast. Muito obrigado!